Vamos voltar lá na Babilônia, que ele comentou. Nimrod tentou fazer uma organização. Se você for um historiador e você conhecer a história da Babilônia, leia As Duas Babilônias, que foi escrito por Alexander Hislop. E você vai encontrar muita luz lá nesse livro. Esse Nimrod, este homem de pecado, tomou Babilônia e todas as suas pequenas igrejas irmãs, ou lugares ao redor, o qual é o tipo desse cristianismo apostasia desses últimos dias, e fez um lugar enorme e todos os demais pagavam tributo a ela. E lá ele construiu uma torre e tentou organizar os homens. Mas falhou, aquilo falhou, não é? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que muitas pessoas têm esta pergunta. Vamos lá então. Noé teve 3 filhos. Vamos colocar aqui no meu quadrinho, Noé. Aí ele teve Sem. Eu vou colocar aqui Ham, porque eu gosto mais dessa tradução. Cão é uma tradução ridícula, na minha opinião. Sem, Ham e Jafé. Muito bem. Sem, Ham e Jafé. Olha só, meus amados. Ham teve Cushi e Cushi teve Nimrod. Não é? Esse nós conhecemos bem. Muito bem. Olha, isso aqui é maravilhoso, meus amados. Você vai gostar disso aqui. Você vai gostar disso aqui. Primeiro eu tenho que ler algo para vocês. Eu quero que vocês entendam isso, meus amados. Eu quero que vocês entendam isto. Depois que eles fizeram a torre, diz assim, Deus disse, eia, desçamos e confundamos. Ele estava acompanhado aqui, ó. O Senhor estava acompanhado de exércitos. Depois que eles tinham feito o Concílio Mundial de Igrejas, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos descer lá? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou. Quem que espalhou? O Senhor. Sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A Bíblia está dizendo que Deus mandou eles para os 4 cantos da terra. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha só, meus amados, está muito fácil de ver aqui que a razão que eles saíram daquela união é porque ninguém se entendia mais. Então eles se afastaram. Mas veja, aqui foi uma sentença que Deus deu sobre um pecado que eles estavam cometendo. Então aqui está dizendo que foi Deus que fez. Está dizendo que foi Deus que esparramou eles. Está dizendo que foi Deus que confundiu eles. E é verdade, foi Deus mesmo. Foi uma penalidade. Ah, é? Porque vocês fizeram isso, então agora vocês vão ser obrigados a sair daqui, procurar novas terras. Porque vocês não se entendem. É briga, confusão, generalizada. Muito bem. Aí o profeta fala sobre isso, e eu li para vocês. Uma vez, aqui lembra que eu falei dos vários nomes que esses personagens, filhos de Noé, são chamados através das diferentes culturas? Uma vez que descobrimos quem foi Ninos, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador de Babilônia, Babel. Agora, deve-se notar aqui que Bel fundou-a no sentido de que ele começou o movimento todo. Porém, foi seu filho Ninos que a estabeleceu e foi o primeiro rei, etc. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod foi Cusi, ou Cushi, e Cushi gerou a Nimrod. Não somente isso é assim, porém encontramos que Ham gerou a Cushi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de Ham. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era chamado era Mercúrio, que aparece lá em Atos 14, verso 11 e 12. E Gino nos fala acerca desse deus que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio, etc. Por muitas eras os homens viveram sob o governo de Jove, não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus que antecede a história romana, sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, que é Bel, que é Cushi, interpretou os idiomas dos homens, por isso um intérprete é chamado de hermeneuta, o mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se com base nisso que Bel ou Cushi, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e como intérprete dos deuses.
encorajou o povo a adotar outra forma de religião, ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Agora o profeta está explicando como é que foi isso. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Ué, mas então não é um terremoto? Não é um terremoto que dividiu os homens? Não, não, não. Foi por ele ter encorajado, Deus desceu, confundiu as línguas, ninguém se entendia porque ele misturou as línguas. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cuxi, então, foi o pai do sistema politeísta. E quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele se tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cuxi era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces, e carregava um bastão, com a qual ele confundia e espalhava o povo. Ah, ele dividiu o povo. Ele dividiu as terras para os povos. Por quê? Como uma sentença de Deus. O povo teve ele como, a culpa foi sua. Se você não tivesse feito esse negócio de torre, nós falávamos a mesma língua e nós não teríamos sido obrigados a ir para tudo quanto é canto da terra. Para a gente não brigar um com o outro. Porque não entendia nada. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que o Cuxi da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel, Belus, Hermes, Janus, entre os povos antigos. Ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus. Olha que explicação maravilhosa! Ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Você viu como a Bíblia diz que foi Deus que esparramou? Não disse que foi ele que esparramou o povo. Mas ele foi o causador, Deus foi obrigado a fazer aquilo. Você entendeu? Então Deus, você vai lá para esse canto, você vai para esse canto, você vai para o norte, você vai para o sul. Deus, mas foi culpa dele. Foi culpa dele. Foi por ele ter cometido aquele crime. Diz aqui, a Bíblia está dizendo, assim o Senhor os espalhou. Por quê? Confundiu a língua. Sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade, claro, foram embora. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Muito bem, muito bem. Olha só isso aqui, meus amados. E às vezes, como disse Salomão, as pequenas raposinhas fazem o maior estrago. Nós temos muitas ideias denominacionais ainda aqui no nosso meio, mas o profeta trouxe a revelação literal, real do que são essas coisas. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. E esse aqui é muito conhecido. Em Gênesis 10, deixa eu ver se eu anotei aqui, só um minutinho. Isso, aqui está. Pode ligar aqui o meu quadrinho do jeito que está aqui, porque eu fiz a anotação nas minhas notas aqui. Tá vendo ali? O filho de Sem foi Arfaxade, o filho de Arfaxade foi Salá, o filho de Salá foi Eber, e o filho de Eber foi Peleg. O filho de Cão, todos eles ali, né, Sem, Cão e Jafé, são filhos de Noé, claro. O filho de Cão foi Cuxi e Nimrod. E depois o filho de Jafé, os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E depois de Javã veio Elisá. Tá vendo lá? Então, Sem, Arfaxade, Salá são 3 gerações. Cão, Cuxi e Nimrod, 3 gerações. Jafé, Javã, Elisá, 3 gerações. Nesses dias ali de Nimrod, que é a 3ª geração, ele foi o responsável, ele e o pai dele, por terem cometido um crime, e Deus foi obrigado a esparramar eles nos 4 cantos da terra, porque não se entendiam mais. Foi culpa dele, certo? Ali na mais ou menos na 3ª geração, por ali, né? Mais ou menos na 3ª geração, né? Depois de Sem, Cão e Jafé ali, na terceira, não é isso que está dizendo? Olha que interessante. Então ali, Eber, vamos ver aqui, Gênesis 10, 5, dá uma olhada aqui. Gênesis 10, 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, divididas nas suas terras,
cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Tá? Por estes. Aqui está falando dos descendentes de... Está falando dos descendentes de Jafé. Eu deveria ter colocado o verso inteiro. Me acompanha. Paciência com o Moneville. Isso aqui é muito bom para vocês. Vocês vão entender onde é que vai dar isso aqui. Já eu simplifico isso aqui para vocês. Gênesis 10. Então fala, ó. Começa falando dos filhos de Jafé. Noé, Jafé, como nós lemos aqui. Aí os filhos de Gomer, ou de Javã. E daí diz assim, por estes foram repartidos, falando de Jafé, por estes foram repartidas as nações, as ilhas das nações, divididas nas suas terras. Tá? Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então aqui, quando nasceu esses filhos aqui, quando chegou em Elisá, mais ou menos ali na terceira geração, a Bíblia está dizendo que já falava língua diferente. Foi ali naqueles dias. Aí que repartiu. A Bíblia está dizendo, olha, de Jafé, a família tal foi para tal canto, a outra família foi para tal canto, a outra família foi para tal canto. Falando de Jafé. Aí quando fala de Sem, quando chega mais ou menos na mesma geração, ali na terceira, quarta geração, vai falar a mesma coisa. Que daí é o famoso versículo que todo mundo cita, né? Olha lá, ó. E a Eber, que era filho de Salá, que era filho de Arfaxade, que era filho de Sem. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Você está entendendo, meus amados? O nome dele significava que nos dias que ele nasceu, quando era um bebezinho, ele tinha acabado de nascer, foi os dias que Deus tinha esparramado o povo. Então, o nome dele dizia assim, ó, quando ele nasceu, foi os dias que Deus estava esparramando todo mundo. Ó, os filhos de Jafé vão lá para o norte, os filhos de Sem vão lá para outro canto, os filhos de Cão vão lá para outro canto. Deus repartiu a terra. E aí, alguém vem e diz que tem um terremoto aqui, alguma coisa de terremoto. Mas veja, a Bíblia está falando muito claro. Foi a repartição das terras. Olha, a terra do norte vai... Porque Deus repartiu. Deus esparramou. Ó, Jafé, o teu filho Gomer fica em tal lugar. O teu filho Javã já vai para outro canto, porque ele fala uma língua diferente já. Você está entendendo? Ai, meu Deus, não é possível que a gente não goste dessas matérias. Isso aqui tira essas superstições, essas coisas assembleianas, essas coisas, né, que pairam por aí ainda. Olha que simplicidade. Mas vamos mais, vamos Moneville. Então, quer dizer, então não é um terremoto ali simples. Foi o dia que Deus estava repartindo as terras. Ó, você vai para cá, você vai para lá. Por que Deus fez isso? Como uma penalidade. Deus separou os homens. Ó, vai cada um para um canto. Sai daqui, você vai para lá, você vai para lá. E aí começou as nações, irmãos. E aí começaram as nações individuais, tendo as suas identidades, as suas particularidades, as suas identidades. A partir daí começaram as nações. De 3 filhos vieram todas as nações. De Sem veio os semitas, que são os judeus. Não é? Interessante, ele só teve uma nação, né? Não é? Só teve uma nação. Que daí de ali veio Abraão e de Abraão veio Israel, não é? Ele, na verdade, só uma nação. Depois nós tivemos Ham e depois nós tivemos Jafé, onde a Bíblia disse para nós, por estes, Gênesis 10, 5, foram repartidas as ilhas das nações, divididas nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Estes são os gentios aí, ó. Você entendeu? Então, nos dias que nasceu Peleg, que foi mais ou menos ali nos dias de Nimrod estava vivo, foi ele que causou o esparramamento lá, né? O espalhar. Também Elisá estava vivo. Então, quando fala da linhagem dele, falou, ó, aqui esparramou aqui nesse dia, mais ou menos. Quando fala de Jafé, ó, foi mais ou menos nesse dia. E daí, Cão não fala nada, porque ele foi o causador. Ele foi o causador. Você entendeu? Vamos mais um pouquinho aqui, que tem, antes de nós terminarmos, tem mais algumas coisinhas.